Depois das bikes compartilhadas, agora o serviço de patinetes também vai ser suspenso em São José dos Campos. A informação foi confirmada hoje pela Grow, startup responsável pelas operações da Yellow e da Green. De acordo com a empresa, a decisão faz parte de um processo de reestruturação em todo o país. O serviço era oferecido desde janeiro do ano passado e a cidade contava com quase 537 patinetes, além de 1.600 bicicletas compartilhadas, que já foram recolhidas. Agora, os patinetes poderão ser encontrados apenas em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Os casos de dengue dispararam na região. Hoje, as cidades de Cruzeiro, Potim e Guaratinguetá vivem a situação mais crítica. Em diversos casos, o tratamento de muitos pacientes diagnosticados com a doença necessita de transfusões de sangue, o que eleva a demanda dos hemonúcleos aqui do Vale do Paraíba. Em Taubaté, a procura por bolsas de sangue cresceu 30% comparado aos 20 primeiros dias do ano passado. Quem traz mais informações para a gente é a repórter Caroline Rossazzi. Juntas, Cruzeiro, Potim e Guaratinguetá já contabilizaram cerca de 300 casos de dengue só este ano. Por consequência, mais pessoas estão precisando de sangue. Sobre isso, eu vou conversar agora com a agente de captação de doadores aqui do Hemonúcleo de Taubaté, Andréia Marta da Silva. Tem mais informações para a gente. Andréia, por causa dos casos de dengue aqui no Hemonúcleo, aumentou a demanda por sangue e também por plaquetas, é isso? Sim, nessa última semana a gente teve um aumento na demanda do sangue em virtude, além de algumas emergências, traumas, pacientes oncológicos, os casos de dengue aqui na região têm influenciado, impactado na demanda da distribuição do sangue. Que é a dengue hemorrágica, no caso? Sim, principalmente os pacientes de dengue hemorrágica podem precisar tomar a hemácia, que é um hemocomponente do sangue, e outros casos de pacientes de dengue também podem precisar tomar plaqueta, que a dengue ela provoca uma baixa de plaqueta no organismo, e o paciente precisa tomar esse hemocomponente. A gente pede para que os doadores venham essa semana, nós estamos precisando, agende sua doação, a gente tem o 0800, que o doador pode ligar ao 0800 979 6049, vem com horário reservado, pode vir nos próximos dias, programar sua doação para que a gente possa atender a todos da melhor forma possível e atender os pacientes que estão precisando também. Quais as orientações básicas aí para doação? O doador comparecer aqui no Hemonúcleo, um documento oficial com foto, no nosso horário de atendimento. Segunda, nós atendemos das 8 às 17, de terça a sexta, das 8 às 16, sábados, das 7h30 às 11h30 da manhã. O doador precisa ter entre 16 e 69 anos, menores têm que vir acompanhado dos pais, maiores de 60 não pode ser a primeira doação, já tem que ter doado antes, e está bem de saúde, informar se estiver fazendo uso de medicamento, se tomou vacina, se teve dengue há menos de um mês também não pode doar. Quem teve dengue hemorrágica há menos de 6 meses não pode doar também, tem que aguardar esse intervalo. E outros critérios são avaliados aqui na triagem clínica. Certo, André, muito obrigada pelas informações. Caroline Rossazzi, de Taubaté, para o Band Cidade. Começa a vigorar amanhã, dia 23, o pacote anticrime proposto pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, com o objetivo de endurecer as leis penais. O conjunto de medidas de combate ao crime foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro com 22 vetos ao texto original e ainda é alvo de contestações e dúvidas. Para esclarecer melhor as principais mudanças no processo e no Código Penal brasileiro, a gente recebe aqui no estúdio o advogado Luiz Eduardo de Moura. Muito boa noite, obrigada mais uma vez pela participação do senhor conosco. Bom, antes da gente entrar em detalhes sobre quais os principais pontos de alteração, eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação de uma forma geral, assim, esse pacote anticrime, ele realmente traz um avanço aí para a questão de aumentar o rigor mesmo das penalidades no país? O projeto apresentado pelo Moro, ele foi muito adulterado, que houve muitas emendas, mas com referência e tentaram endurecer um pouco as leis para tentar punir mais os infratores. E, assim, começando a esmiuçar um pouco mais os pontos, A gente viu aí uma mudança muito importante na questão da legítima defesa, que é uma preocupação, inclusive, aí para muitas pessoas, porque ela traz uma alteração, o pacote traz uma alteração que abre margem aí para os agentes de segurança poder agir em casos com vítimas, Qual foi essa alteração?
Eles instituíram como legítima defesa que retira o uso moderado da força, né, para crimes que estão sendo praticados tendo reféns. Então, hoje, a moderação da atitude dos policiais é afastada desde que o crime possua reféns. Agora, doutora, a sociedade critica muito a questão das saídas temporárias, né, em datas comemorativas. Isso não foi extinto totalmente, mas houve uma mudança com relação a esse ponto, né? Foi mexido nos aspectos em que tenta endurecer a saída dos presos. Ou seja, passou-se a ter mais rigor, exigindo mais requisitos do preso para que ele possa sair. E em outros aspectos passaram até a tolir a saída deles. Mas, na realidade, a saída temporária, ela é regulada normalmente pela forma estadual, que hoje eles estão prevendo mudar as saídas no estado de São Paulo. Eles pretendem fazer que tenha somente 3 saídas no ano e que não seja nessas datas comemorativas, que hoje é em torno de 8 ou 7. E pretende também mudar em conformidade com a região. Por exemplo, a região do Vale sairia um dia, a Grande São Paulo sairia outro, com a intenção de ter menos pessoas na rua durante esses períodos de saída. Coincidir as datas, né? Uhum. E, doutor, outra alteração foi com relação aos crimes de estelionato, né? O que muda com o pacote? Antigamente, quem era vítima de estelionato, ele ia na delegacia, fazia um boletim de ocorrência e a própria justiça tocava esse procedimento para frente, né? Hoje, a vítima ela tem que representar ao poder público para que esse processo possa ter continuidade, pois senão ele será arquivado. Doutor, infelizmente muita gente fala que o Brasil é o país da impunidade, né? O senhor acredita que com essas alterações, esse pacote vai contribuir, né, para as pessoas pensarem um pouco mais antes de cometerem um crime? Eu acho que houve mudanças significativas. Você pega e eles tentaram mexer no bolso do acusado, por exemplo. Hoje, uma pessoa que é condenada a uma pena igual ou superior a 6 anos, o juiz ele pode fazer a perda dos bens dessa pessoa. Antigamente, né, até hoje, né, como é que funciona? O Ministério Público teria que provar que o dinheiro que ele tinha pego e comprado esses bens eram de atividade ilícita. E hoje inverteu esse ônus da prova. Hoje é o acusado que vai ter que provar que comprou aquele bem com dinheiro lícito. Com relação também ao tempo máximo de prisão, houve uma alteração importante, né? Houve. Ela, pela nova lei, ela passou a ser 40 anos preso ininterruptamente. Ou seja, a pessoa pode ser condenada até 150 anos, mas ela vai cumprir a pena ininterrupta, no máximo 40 anos, que era antigamente previsto 30. Doutor, e com relação à permanência de presos perigosos em presídios federais, né? Outra novidade? Foi. Eles também mexeram com referência à ida de pessoas aos presídios federais. As pessoas que são chefes de organizações criminosas, né, eles estão querendo levar essas pessoas para o presídio federal com a intenção de afastá-los dos seus contatos com os outros presos comuns, né, porque eles entendem que essas pessoas, eles conseguem angariar mais pessoas para ajudar na prática do crime. Tá certo, doutor. Gostaria de agradecer a participação do senhor conosco pelo esclarecimento aí dessas mudanças. Boa noite e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Entre hoje e amanhã, um ciclone subtropical deve potencializar as chances de chuva no litoral norte, com rajadas de vento acima dos 60 km por hora. Vamos aos detalhes da previsão no mapa. Campos do Jordão e Monteiro Lobato, na Serra da Mantiqueira, registram máxima de 21 graus amanhã. Em São José dos Campos, os termômetros marcam 27 graus de máxima. Ainda no Vale do Paraíba faz 28 graus de máxima em Roseira e 27 graus em Cachoeira Paulista. No Vale Histórico, máxima prevista de 26 graus em Bananal. Rumo ao litoral norte, Ilhabela e Ubatuba registram máxima de 29 graus. Hoje fez 27 graus em Jacareí. Para amanhã, a máxima cai e as chances de chuva aumentam. Dia cinza na cidade. Faz 25 graus de máxima nesta quinta-feira também em Cruzeiro. De volta ao litoral, previsão de chuva arada em São Sebastião. Máxima esperada de 27 graus.
E ainda hoje no Band Cidade, em penúltimo lugar no Novo Basquete Brasil, São José perde mais uma e acumula 9 derrotas consecutivas na competição. A equipe enfrentou o São Paulo, que de virada levou a partida em pleno ginásio Linneu de Moura. E ainda, calor muda a alimentação dos moradores da região. Com o aumento das temperaturas, cresce a procura por pratos mais leves, como saladas e frutas. Hora certa para você agora, 7h09.